o mestre dos magos Kubernetes, João Brito Júnior. Vou marcar agora ele como co-host. Matheus Moraes, que eu ainda não conheço. Peguei aqui, peguei. Eds Polite. Cadê aqui o Matheus? Pronto! O mestre dos magos ciclista, João Brito Júnior. Muito bem-vindo ao DevOps Experience. Foi muito difícil trazer esse cara aqui. A agenda do cara é complicadíssima, entendeu? O negócio dele é tenso, mas muito obrigado por ter vindo, João. A gente quer te ouvir, cara. Valeu, E Matheus. aí, Daniel, tudo bem? Tudo. Beleza. Na verdade, não é que a minha agenda é complicada, é que eu sou desorganizado. Então, é isso a verdade. É isso aí, gente. Boa apresentação para vocês. Valeu, valeu. Bom, boa tarde aí, ou para os estrangeiros que não estiverem nesse fuso horário de stop. Queria primeiro desejar para vocês um bom dia da toalha, tá? Então, eu estou caracterizado aqui, né? É óbvio que eu não acabei de sair do banho. E eu queria... Ô, Matheus, volta aqui. Eu quero te apresentar primeiro, e contar aí. Bom, então, boa tarde para todos aí. Eu sou o João Brito, para quem não me conhece, tá bom? Então, a gente vai mandando uns links aí no chat. O som tá ruim, então vamos mudar. O seu áudio está Peraí. Eu vou tirar dessa porcaria de fone aqui, peraí. Vamos trocar aqui. Microfone. Porque o Zoom já tem cancelamento de eco, e aí o seu fone, como é da Apple, ele entra em conflito com o Zoom. Uhum. Melhorou agora? Nossa, nítido. Nítido. Muito bom, valeu. Dá água para o vinho. Então tá bom. Bom, então, boa tarde. Eu gostaria de apresentar aqui o Matheus. Eu achava que ele se chamava Matheus Faria, até agora há pouco. Agora ele se chama Matheus Moraes. O Matheus, ele é o Tech Lead, tá, da Andistro, nosso desenvolvedor back-end, e mais um monte de coisa aí, tá bom? E ele vai participar aqui comigo, a gente vai dividir essa apresentação. Certo, Matheus? Certo. E aí, pessoal, boa tarde. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, mas é isso aí, o João já me apresentou muito bem. E eu não estou no tema da toalha, desculpa, mas vamos seguir. Vacilo. Legal. Bom, a gente vai bater um papo aqui. Daqui a pouco, antes de passar a palavra para o Matheus, então, só para lembrar aqui, mandar um abraço também para o restante do time, né? Então, a gente tem outros 3 participantes aí do time que nos ajudaram com as ferramentas, né? Que a gente desenvolveu aí, as ferramentas que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Então, um abraço para o Ericles, nosso front-end, pintor de botão, o Arley, que é o nosso UX, tá bom? E a Mariana, que sem ela, nada disso provavelmente teria saído do papel, né? Beleza? Então vamos começar aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que está aqui em algum lugar. Aqui, meu desktop. Pronto. Me digam se vocês estão vendo aí tudo certo. Deixa eu pegar o chat de volta. E também o Q&A, beleza? Então, ó, pessoal, lembre de mandar as perguntas lá no Q&A, fica mais fácil da gente coletar e poder responder, tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Então, Matheus Faria, ou Matheus Moraes, preciso atualizar minha palestra em produção aí, tá bom? E eu mesmo, João Brito. Então, a gente não pensou num título, então nós deixamos esse título bem legal aí
para a nossa apresentação, tá? Vamos conversar sobre segurança, tá bom? E eu quero fazer um disclaimer aqui, porque segurança é um assunto extremamente amplo, né? Mas nós vamos falar de um recorte, tá? Um recorte de segurança que é segurança em Kubernetes, tá bom? Mesmo que você não tenha um cluster Kubernetes rodando em produção, fica aqui, porque isso é igual gripe, tá? Mais hora, menos hora, vai te acertar, tá bom? Então, vamos lá. E a primeira questão, né, e aí uma questão filosófica, trouxe um filósofo contemporâneo aqui, você sabe o que você não sabe, tá bom? Essa é a primeira questão que eu tenho para vocês, para a gente pensar um pouco, né? Em quais são os desafios e quais são os problemas que a gente pode enfrentar aí, né? Sem que a gente sequer saiba, tá? Então, essa é uma questão, né? Porque o que eu não sei não pode me ferir, né? Então, como um bom representante da burrice aqui, eu sou praticamente invulnerável, né? Você sabe tudo o que está acontecendo ali no seu ambiente, tá? E falando desse recorte de segurança, né? Você sabe quais são as vulnerabilidades ou falhas de configuração, né, que existem nos seus ambientes e que você sequer sabe que elas existem, tá? Esse talvez seja o grande problema aí, né? A gente não saber de algo que pode nos atacar e nos acertar, tá bom? Deixa eu guardar esse bagulho aqui, eu não sei se está aparecendo para vocês. Bom, vamos lá. Eu vou trazer alguns dados aqui, tá bom? Então, esse ano, né, a gente teve o resultado aí de 3 pesquisas, né, de pequenas empresas aí, que talvez vocês não conheçam, né? Então, eu vou citar a pesquisa o report da VMware, o report da Red Hat e o report da CNCF, tá? E todos eles tiveram em comum, tá? Que quase metade dos entrevistados aí, 37% da Red Hat, 40%, 55% dos entrevistados pela VMware, né? Tem como segurança sua principal preocupação, né? Tanto para empresas como para os profissionais de tech, né? Então, isso mostra que você não está sozinho nessas preocupações, né? E aí, mais um dado aqui que pelo menos, né, 90% dos entrevistados tiveram pelo menos um incidente de segurança em 2022. 90% é muita gente, mas eu acredito que os 10% foram os que não puderam colocar que tiveram um incidente em 2022, tá bom? Segurança é muito complexo e a gente vê com nossos ambientes ficando mais ágeis, isso ficando cada vez mais, vou usar a palavra mascarado aqui, né? A gente sequer sabe, nossos ambientes estão levantando e morrendo muito rápido, ou olha só, o Odilei desvendou aqui os 10%, são os que atacaram. Bem pensado, boa ideia essa. Então, a gente tem esses diversos ambientes aí, ágeis, digamos assim, né? Mas seguindo que padrões, tá? E 73% dos entrevistados aí disseram que vão focar os seus esforços em minimizar falhas críticas, tá? Mas aí entra a primeira dúvida, né? Quais são essas falhas críticas? Quais são as falhas que podem ofender ali, né, os meus ambientes? Tá bom? Então, essa é uma questão que todos têm que se preocupar, né? E provavelmente grande parte aí, né, já está se preocupando de alguma forma, tá bom? Quero falar sobre mais alguns dados aqui com vocês. Então, tá aqui mais alguns detalhes da pesquisa da CNCF, né? Que 50% dos entrevistados têm 5 ou mais clusters Kubernetes no ar. 63% estão em mais de uma nuvem. Aqui eu abro um parênteses,
que isso não é multi-cloud. Estar em mais de uma nuvem não é multi-cloud, mas essa não é a treta que eu vou falar hoje. Então, a gente pode se degladiar no chat depois sobre isso. Mas, então, em mais de uma nuvem. E, pasmem, metade aí, ou um pouco mais da metade, não tem nenhuma iniciativa de GitOps. Não tem uma automação para criação e para manutenção dessas infraestruturas. Para onde isso nos leva? Muitos ambientes em locais diferentes, criados de formas diferentes, tá? Com ciclo de vida diferente, criados por times diferentes, em momentos diferentes, tá? Essa é a receita para o caos. Esqueci o nome. Eu tenho uma péssima memória para nomes. O cara que estava falando agora há pouquinho, a gente estava ouvindo ele falar da Harness. Diego, obrigado, Daniel. O Diego estava falando aqui, né, sobre o Chaos Engineering, tá? Então, nesse cenário aqui, nem precisa, né? Nem precisa de Chaos Engineering, o caos já está instaurado, né? Mas, brincadeiras à parte aqui, essa é a realidade de grande parte das empresas, né? Você está dando autonomia para os seus times, né? Ou para os seus squads, como o Spotify gosta de chamar, mas pensando aqui, eu quero elevar seus pensamentos nesse momento, né? Para a gente pensar como empresa. Como empresa, né? Que para um time, de repente, ele tem um cluster. Ou, de repente, para aquele time, para aquele squad, ele tem 2 clusters, desenvolvimento e produção, tá? Para aquele time, ele tá tranquilo ali, tá? Mas e como empresa, que tem diversos clusters, tá? Criados diferente nesse cenário todo, como a empresa pode manter uma barra ou uma padronização, né, da criação e manutenção, né, administração desses clusters, tá? E aí um padrão, né, de segurança também. Como a empresa vai poder manter isso, ter visibilidade sobre isso, tá? Então, não importa a razão, tá? Não importa se é débito técnico, né? Se está lá no backlog infinito, não importa se é o único framework que funciona de trabalho de verdade, que é o Go Horse, não importa se é falta de experiência, tá? Não importa se o seu gerente nunca prioriza a tarefa de segurança e ele quer o cluster no ar hoje. Visibilidade é a chave, tá bom? Se você não sabe quais são os problemas, as misconfigurations, vulnerabilidades, por onde alguém pode entrar, tá bom? E causar um caos ali, ou provavelmente misconfigurations que você tenha criado ali sem saber, tá? Independente da causa, visibilidade é a chave, tá? Conhecer os problemas é o primeiro passo para resolvê-los. Mas você precisa saber, né? Você precisa saber o que você está procurando. Senão, você não vai encontrar nunca, tá bom? Um spoiler aqui, para quem ainda não encontrou, ele está aqui no cantinho, ó, de preto, tá bom? Que aí vocês voltam a prestar atenção no que eu estou falando e esquece o Wally. Ok, mas eu tenho mais um problema para compartilhar com vocês. Que não existe, né, as tábuas da lei com os 10 mandamentos de segurança para Kubernetes, tá? Infelizmente não existe, trazidas diretamente do céu. Então, a gente tem alguns frameworks, né, de segurança que podem nos guiar nessa direção, tá? E por que eu disse alguns? Porque cada um deles aborda de uma forma, né, ou tem um ponto de preocupação mais importante, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aqui os 4 mais importantes, né, existentes hoje. Então, Kubernetes Pod Security Standards, né, que é o PSS, tá? Que está lá no próprio Kubernetes.io, né, na doc dele. Tem um print aqui de uma partezinha dele, mas você pode encontrar, tá? Ele lá no Kubernetes.io. O Mitri ou Mitri Attack, depende do seu sotaque, que está lá no GitHub da Microsoft.
que eu fiquei pensando depois que está no GitHub da Microsoft, que o GitHub é da Microsoft. Mas tudo bem. Então, o Mitre Attack, ele está lá e tem diversas vulnerabilidades e misconfigurations lá para você poder estudar e entender cada uma delas, tá? O CIS, né, que é o Center for Internet Security, o nome é bom, né? O CIS, ele que tem, que é bem antigo esse instituto, vou chamar assim, que ele tem desde lá de você fazer hardening de SEO, né? Mas ele tem também o benchmark aí para cluster Kubernetes, tá? Que está bem atualizado, então eu dei um print aqui da capa do último, né? Que é de março desse ano, tá bom? Então, está bem atualizado com as versões do Kubernetes e sempre se mantendo ali, tá? Bem legal. E a gente tem também o da NSA, né? A NSA é aquela instituição que está ouvindo nossa conversa agora, porque está escutando todas as conversas do seu celular, tá bom? Então, a NSA também tem um reporte para Kubernetes, tá bom? Então, esses 4 são bem importantes, assim, bem grandes, mas eles têm um grande problema. Esse é um grande problema, tá? Esses frameworks aí estão apenas em inglês estruturado, tá? E eu nem estou falando do problema do inglês. O problema é que é texto, é só texto puro, que nos leva a... não nos leva tão longe, tá? Por quê? Porque você ainda vai ter que interpretar isso, tá? Entender isso com o seu time, quais são os pontos ali de segurança que se aplicam ao seu ambiente, testar tudo isso, né? Entender quais são os problemas e quais portas você tem abertas ou fechadas e só então implementar a correção disso, tá? Então, esse é o grande problema, tá? O da NSA, por exemplo, é um PDF gigantesco, tem 50 e poucas páginas, tá? Para você ler, entender cada um dos pontos e aplicar isso, tá? Pensando nisso, é que nós da GetUp aqui, a gente já trabalha com Kubernetes desde a versão 1.0, quando o Kubernetes ainda tinha dúvidas, né, sobre sua própria existência, mas pensando nisso e trazendo um pouco da nossa experiência, tá, nós criamos uma iniciativa, né, de projetos open source aqui dentro da GetUp que se chama Andistro, tá? Então você pode saber um pouco mais em andistro.io. Meus colegas vão mandar o link no chat aí para vocês poderem dar uma olhada. Um desses produtos, né, open source, é o Marvin, tá? Que tem tudo a ver, e isso é a obra do destino, né? A gente falar sobre o Marvin hoje, no Dia da Toalha, tá bom? Dia do Orgulho Nerd e etc, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Matheus agora, que vai falar e demonstrar para vocês um pouco mais disso. Beleza? Mandem perguntas lá no Q&A e comentários no chat. Eu adoro seguir o chat. Boa, beleza. Eu vou tentar compartilhar aqui. Acho que você vai ter que parar, né, João, de compartilhar. Sim, parei. Beleza. Vamos lá. Vamos ver se o João tá falando verdade. Quem não acha que o João tá falando verdade, pode comentar aí. Quem acha, não comenta nada. Ó, vamos lá, então. Voltei aqui no slide, certo? No slide que o João parou. E então a gente tem que falar o que é o Marvin e a gente vai ver se realmente vai ajudar nessas questões de segurança que o João citou, né? Então, eu definiria o Marvin como um CLI, uma ferramenta de linha de comando que escaneia um cluster Kubernetes em busca de misconfigurations, de vulnerabilidades, de potenciais problemas no geral, e reporta para você esses problemas, né? E as verificações que o Marvin faz, por padrão,
são verificações baseado nas recomendações dos frameworks que o João citou, né? Então, a gente leu aqueles relatórios e implementamos algumas verificações aqui no Marvin, tá? Eu vou mostrar aqui o GitHub. Então, esse é o repositório do Marvin no GitHub, tá? Andistro/Marvin. Como vocês podem ver, ele é open source. Então, já fica aí o primeiro convite para vocês visitarem, testarem. A gente vai testar junto aqui agora, tá? Mas depois vocês podem testar também no cluster de vocês. E também contribuir, tá? Ele é escrito em Go, então fica aí esse primeiro convite, beleza? E tem uma funcionalidade aqui do Marvin que eu diria que foi a principal motivação para a gente desenvolver essa ferramenta. E eu acho que vai ser muito legal, acho que vai ajudar muito vocês também, acho que pode ajudar muito as companhias aí, as empresas por aí, tá? E o contexto é o seguinte: é muito comum que as empresas, as organizações, adotem algumas regras, algumas políticas internas para manter o controle sobre o que está acontecendo ali no cluster Kubernetes, né? Por exemplo, todos os pods têm que ter a label que informa qual que é o time responsável por esse serviço, né? Outro exemplo muito comum que a gente vê por aí todas as imagens devem vir do nosso registry. Então, são políticas que as companhias costumam adotar. Inclusive, acho que fica um outro convite também para vocês comentarem se onde vocês trabalham, se adotam alguma regra, alguma política desse tipo, né? Então, dado esse contexto, que é comum a gente ver nas empresas esse tipo de coisa, a gente pensou que seria muito legal, muito útil, eu diria, uma ferramenta que reportasse para a gente tanto as recomendações que a indústria de Kubernetes diz, né, os frameworks diz, quanto essas regras da minha empresa ou qualquer uma que eu quiser, certo? Então, essa é a funcionalidade, é a possibilidade de você escrever a sua verificação, né? A gente chamou aqui de custom check, tá? E esse é um ponto legal que eu acabei de falar. Você escrever a sua verificação. Como que você vai escrever? Vai fazer um fork aqui, abrir um pull request? É um pouco mais demorado, né? Então, a gente pensou uma maneira declarativa de você fazer isso, né? Dos usuários fazer isso. E a gente adotou o CEL, que é o Common Expression Language, tá? É uma linguagem de expressão, é exatamente para esse tipo de coisa, tá? Ele é do Google, e daqui a pouco a gente vai ver os exemplos, a gente vai fazer uma verificação e vocês vão ver como que é fácil, beleza? Então, vamos fazer uma aqui, só que depois a gente vai fazer, depois eu queria falar da motivação da gente ter adotado o CEL e quais eram as opções, beleza? E também eu vou querer falar depois, tem outros projetos aí que eu tenho certeza que vocês conhecem que estão usando o CEL aqui também, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir meu terminal aqui, eu já vou criando um cluster kind, tá bom? Para a gente testar, kind create cluster. E enquanto isso, deixa eu voltar aqui. Enquanto isso, eu vou criar um repositório, uma pasta, desculpa, verificações. Por que eu estou fazendo isso? Essas verificações que a gente vai escrever com o CEL, elas ficam em arquivos. A fonte deve estar... Eu não tô vendo o chat, qualquer coisa, vocês me interrompem aí, tá? Mas a fonte deve estar pequena, eu já estou aumentando. Por que eu estou fazendo isso? As verificações que a gente vai escrever agora, elas vão em arquivos. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Elas vão em arquivos e a gente vai passar um diretório que tenha todas as verificações que a gente escreveu. Beleza? E para deixar claro também, eu acho que eu acabei não falando do exemplo que está aqui, ó. Essas são as verificações que o Marvin faz por padrão. A gente chamou de verificações built-in, tá?
E por padrão, só de executar aqui Marvin Scan já vai fazer essas verificações, tá? Inclusive, um ponto bem legal, essas verificações built-in são escritas da mesma forma que a gente escreve as customizadas. Então, a gente pode pegar alguma de exemplo, quer ver? Essa aqui, essa pastinha PSS, é o do Pod Security Standards que o João falou, né? Então, esse framework específico, a gente já implementou todas, tá bom? E os outros a gente está implementando aos poucos. Então, vamos pegar alguma aqui do PSS, Hostport. Aqui, ó. Essa é uma verificação que ela olha para o parâmetro Hostport dos containers, né? Que é recomendado não setar um Hostport ou que seja alguma porta conhecida, beleza? Então, esse é um exemplo. Isso aqui que é o céu, tá? E vamos usar esse de exemplo. Eu vou trazer tudo aqui para um arquivo e aí eu explico quais são cada campo, beleza? Então, eu criei aqui, ó, verificações, meu kind já está pronto. Então, vou abrir aqui verificações. Vou criar um arquivinho chamado labels, beleza? Vamos fazer a verificação de labels que eu falei de exemplo. Labels.yaml, tá? E eu vou abrir numa IDE, não sou raiz. Labels.yaml. Vou trazer para cá. E aqui está o nosso arquivo. Vou copiar esse de exemplo, vou colar aqui. E agora vamos escrever a nossa, beleza? Primeiro, então, isso aqui não precisa. Vamos chamar o ID. O ID é o próprio nome diz, né? O identificador da nossa verificação. Vamos chamar de Required Labels. Pode ser? Na mensagem, a mensagem sobre a verificação, Required Labels. E aqui, Match Resources são quais recursos a gente vai verificar. Para facilitar, vamos colocar só os deployments. Eu já tenho um deployment pronto para a gente testar aqui, um exemplo. Então, apps v1 deployments. Beleza? Aqui a gente põe, então, group version resource dos recursos que a gente quer validar. Aqui, se fosse core, se fosse do grupo core, por exemplo, pod, config map, essas coisas, a gente deixa vazio. Mas não é o caso do deployment, né? E aqui parâmetros são parâmetros que a gente pode usar lá dentro das expressões. Vamos definir aqui, então, as required labels. Vamos pôr ela como uma lista. Então, vamos pôr uma primeira assim, ó, mycompany.com/squad. Tá? E a segunda, por exemplo, /component. Então, essas labels têm que ser obrigatórias nos nossos deployments. Vamos escrever isso, então. Agora, para a gente escrever essa regra é em cell e essa expressão vai aqui, beleza? Aqui, esse parâmetro é string, que a gente está definindo uma multiline string, né? Um texto de várias linhas. E vamos escrever aqui. Para isso, eu vou abrir um deployment aqui do lado para a gente ver quais campos a gente quer validar, né? Se não lembrar de cabeça, deixa eu aumentar a fonte. Ó, então, aqui do lado está um exemplo de deployment. A gente vai validar se ele tem labels. Então, vamos lá. O objeto que está sendo validado, ele está na variável object. Então, object. O que a gente vai validar aqui? Metadata, labels, certo? Então, ponto metadata, ponto labels. A gente quer que tenha labels. Então, o cell tem uma funçãozinha chamada has. A gente quer que tenha labels. Então, primeiro ponto. O segundo ponto agora, a gente quer que todas as labels obrigatórias estejam aqui dentro, né? Então, vamos lá. Então, a gente pega aqui os parâmetros, ponto required labels, ponto all, né? Essa aqui é uma função para percorrer essa listinha de required labels, tá? Então, a gente vai percorrer e cada item que a gente está percorrendo vai chamar label, beleza? Label in
Então, essa label obrigatória tem que estar nas labels do objeto. Tá? Então, essa é a verificação. Beleza? Isso é o céu. Isso aqui já deveria funcionar. Acho que a gente pode testar, certo? Então, vamos lá. Então, ó, tô com o kind criado. O que eu vou fazer? Eu já tô com o Marvin instalado, vamos ver. Marvin version, tá aqui. Eu vou aplicar esse deployment no meu kind, tá? Eu vou criar ele. Ele não tem as labels, beleza? Então, eu tenho alguns alias aqui, mas esse comando é o kubectl apply -f deployment YAML. Então, criei aqui o deployment, kubectl get deployments, ele está aqui. A gente nem precisaria esperar o pod terminar de subir, mas vamos ver, pronto, terminou. Então, é um Nginx, tá? Agora, vamos escanear com o Marvin. Tá? Então, vamos lá, Marvin, já tenho ele instalado, scan, -f, para quê -f? Para a gente passar o diretório que tem nossas verificações. Então, é isso aqui, ó. Eu já estou aqui em verificações. A nossa verificação que a gente acabou de escrever está lá. Então, eu vou passar aqui e printou grandão aqui. Ó, então, printou para a gente. E aí que tá, então, a parte legal, né? Tanto as verificações recomendadas pelos frameworks, pela indústria no geral, que a gente está implementando mais ainda. Vocês podem contribuir com isso também. Quanto a nossa, que a gente acabou de escrever da nossa empresa aqui. Tá? Olha só, então, a severidade que a gente definiu, o ID e a mensagem da verificação. Né? E ele falhou. Ele verificou 3 deployments e os 3 falharam. Ou seja, os 3 não têm a label. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pôr as labels nele. Copiei aqui. Opa. Coloquei aqui. Vamos pôr aqui um valor, né? Então, tem as labels. Beleza? Vou isso aqui mesmo. kubectl apply -f deployment. Então, alterei o deployment, agora ele tem as labels, né? Vamos, então, agora escanear de novo, mesmo comando, e vamos ver o que acontece, né? Então, aqui está a nossa verificação, e agora esse deployment passou, né? A gente pode ver que agora um deployment, um recurso passou, que é o nosso deployment, né? Ó, legal. E aí, se a gente quiser mais detalhes, e aí aqui vocês podem dar uma olhada, tem várias verificações já, né? E se a gente quiser saber mais detalhes, por exemplo, da nossa verificação, quais são exatamente os recursos que passaram e os que falharam? A gente pode pegar o output em JSON. O João adora JSON. Ele falou, Matheus, na tua demo, usa JSON. E aí tem essa flag aqui também, ó. Isso é uma mentira. YAML é infinitamente melhor que JSON, tá bom, gente? Olha, a gente pode pegar aqui também o disable built-in, e essa flag faz o que o próprio nome diz. Desabilita os built-ins. Ou seja, vai ficar só o nosso aqui, porque senão ia ser difícil achar no meio do JSON, né? Vamos ver. E aí vamos pôr ele coloridinho aqui. JQ, então vamos lá. Ó. Então aqui é o JSON. Então pega a versão do Kubernetes do cluster que você escaneou. E aqui tá, verificações. Required labels. As mesmas informações, ó, o path, né? As mesmas informações que tem na tabelinha, tem aqui também. E tem aqui os recursos, então, que falharam, tá? Deployment, os que falharam. E o deployment que passou. Beleza? Então, a gente escreveu uma verificação customizada com o céu, expliquei já o que significa cada campo, né? Funcionou a nossa verificação. Eu tinha... esse código, esses exemplos que eu
que eu estou mostrando aqui, eu coloquei no repositório, eu vou mandar no chat daqui a pouco. Eu perdi o chat, então daqui a pouco eu mando aí. Tá? Eu tinha um outro exemplo aqui também, que eu tinha deixado no jeito. Olha só. Faltou eu falar uma coisa muito importante. Nessas expressões, galera, a gente define o que como a gente quer que esteja. Acho que vocês perceberam, né, conforme a gente escreveu, mas vale a pena reforçar. A gente define como a gente quer que esteja. Então, se isso aqui for false, vai falhar, vai ser uma issue, vai ser um problema, tá bom? Então, esse outro exemplo, bem simples, tem que ter no máximo 5 réplicas do deployment, tá? E é isso. E também, que nem eu já citei também, todas as nossas verificações têm esse padrão, tá? Vocês podem dar uma olhada aqui, ó. Tem vários exemplos, tá? Beleza. Eu tinha prometido falar da motivação da gente ter optado pelo céu e das opções que a gente tinha, né? Então, vamos falar primeiro das opções que a gente tinha. Esse tipo de... Quais outras ferramentas de Kubernetes que vocês conhecem que vocês mesmos, os usuários, né, conseguem escrever a própria política, a própria regra, né? Geralmente, esse tipo de funcionalidade, os projetos que vão na camada de Admission Controller têm esse tipo de funcionalidade, né? Como, por exemplo, o OPA Gatekeeper, né? E aí também tem o Kyverno. E o OPA Gatekeeper, quem não conhece, é bem famoso. O OPA, no geral, é um ecossistema, né? Tem muito projeto que usa o OPA, além do Gatekeeper, enfim. Eles têm uma linguagem própria que chama Rego. Então, o Rego seria uma alternativa ao Cell aqui para a gente. Então, em vez de você escrever em Cell dessa forma que a gente acabou de fazer, teria que ser escrito em Rego, tá? E o Rego, primeiro que é uma linguagem que tem que ser falada em inglês. Desculpa, meu espírito de quinta série está bem forte, então tem que ser falado em inglês, tá? E se você já trabalhou com Rego, já testou, comenta aí no chat o que vocês acharam. E eu vou mostrar aqui um exemplo em Rego, tá? Eu deixei aberto aqui. É um projetinho que usa Rego também para algumas validações. E olha só, não é coincidência, eu tinha separado isso, mas por coincidência, essa validação também valida aquele host port, tá? Então a gente pode ver que algo mais avançado aqui, o Rego, é mais complexo, tem o conceito de pacotes, tem o conceito de importação de outras funções, né? E para validar o host port, a gente viu o exemplo em Cell, né? Então, assim, a gente achou bem mais complexo que o Cell para o cenário que a gente está usando, né? Bem mais complexo. Por outro lado, o OPA é um ecossistema já está há mais tempo aí no mercado, mais projetos usam, né? Mais exemplos por aí. Enfim, comentam aí se vocês já usaram, como que vocês lidaram com o Rego, beleza? Então, a principal motivação, então, da gente ter optado pelo Cell é a simplicidade em comparação com as outras opções. E aí, pessoal, essa parada de ter que escolher qual linguagem adotar para essas expressões foi o principal ponto da nossa pesquisa, né, antes de começar com isso. E bem nessa época, teve um projetinho que começou a usar também, que é o Kubernetes. Acho que vocês conhecem, tá? Eles estão com uma API nova chamada Validating Admission Policy, que é essa aqui, eu estou na documentação do Kubernetes, que usa o Cell, tá? E eu vou falar o que é essa API nova. Ela entrou na versão 1.26 do Kubernetes, ainda está em alpha, portanto, para testar, tem que habilitar o Feature Gate, tá bom?
E o que é, então, esse Validating Admission Policy? É a mesma ideia do OPA Gatekeeper. Vai na camada de Admission Controller e esses projetos, eles têm as suas regras, as suas políticas para bloquear que você crie o pod sem a label. Então, nesse exemplo que a gente fez, ele bloquearia, não deixaria um pod sem as labels ser criado, tá? Diferente do Marvin, tá? O Marvin é para reportar para você, para dar essa visibilidade e ajudar a sua empresa a não fazer parte da estatística que o João mostrou mais cedo, né? Então, essa API nova do Kubernetes vai nessa camada de Admission Controller e, portanto, também é uma camada que é super válido que você consiga escrever suas verificações. E adivinha, eles adotaram o CEL também para escrever suas verificações, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na API deles. Ó, é bem parecida com o YAML do Marvin, que a gente acabou de fazer. Esse é o exemplo que eu tinha mostrado ali também, né? Eu peguei daqui e é bem parecido. A grande diferença entra aqui em operations, né? Porque a gente quer validar deployments, mas lembrando que vai na camada de admission, a gente quer validar quando ele estiver sendo criado ou atualizado, ou deletado também, né? Então, é aqui que a gente informa esse tipo de coisa. Beleza? Então, Kubernetes também adotou o CEL, então, uma coisa bem legal. Eu acho que a gente, como comunidade, vai ouvir muito falar ainda dessa API, eu espero. Achei bem legal, é bem fácil de escrever. E vamos fazer um teste aqui com ela, tá? Então, vou mostrar ela aqui também para vocês. Eu falei que é uma feature gate, né? Portanto, esse cluster que a gente criou com o Kind não serve. A gente não habilitou a feature gate. Então, eu estou deletando ele, deletei já, e eu deixei um arquivinho aqui, ó, kindconfig.yaml, que habilita o feature gate, e eu já estou usando a última versão do Kubernetes, tá? Que é 1.27.2. Então, vamos lá, kind create cluster config kindconfig.yaml. Então, estou criando aqui um kind com esse feature gate e nessa versão. E aí a gente vai aplicar uma policy, né? E agora, vamos dar uma olhada na policy. Eu deixei pronta e a gente vai... eu vou tirar isso aqui, a gente vai usar esse deployment, tá? Eu vou tirar isso aqui. Vou comentar, na verdade. Eu já deixei pronto aqui, pessoal, uma policy do Kubernetes que valida... Deixa eu abrir aqui, ó. Que valida as labels também. Então, gente, é copiar isso aqui e colar aqui, que é a mesma expressão. A diferença... Aí, beleza, né? A diferença é que eu não estou usando os parâmetros... calma aí, vou repetir, né? Esse aqui é o do Marvin, esse aqui é o do Kubernetes. E a diferença é que a gente não está usando esses parâmetros aqui, ó. Tá? Mas não tem como? Tem como. Eles têm aqui... acho que aqui no... Não sei se é no binding. Aqui, ó, param_ref. Tem como a gente referenciar os parâmetros de um config map, por exemplo, né? Mas para adiantar, eu, em vez de definir esses parâmetros, eu coloquei direto aqui numa lista, num array, tá bom? Mas é a mesma expressão, né? Então, definir aqui a mesma regra. E tem esse binding aqui também, que é para fazer o binding dessa policy com os recursos que a gente quer. O que daria para fazer? Só nos namespaces que tem a label tal, né? Daria para fazer isso. Mas eu deixei para tudo, então eu deixei vazio aqui o match resources. Beleza? Então, o Kind criou. Vamos ver se a API realmente está lá. Então, kubectl API resources, pipe grep, valid. Vamos ver. Então, tá aqui, ó, validating admission policies, tá? Então, eu vou aplicar agora labels, tá? Vou aplicar isso aqui. Vamos voltar aqui.
Apliquei. Portanto, agora a gente não deveria conseguir criar um deployment sem as labels. O nosso deployment está com as labels comentadas, então vamos tentar criar ele. kubectl apply-f deployment. Então, ele falhou. Ó, é inválido. A gente pode pôr uma mensagem aqui também, ó. Vamos pôr rapidinho. Message, tá? Então, tá sem as labels. Bota aí. Vamos colocar essa mensagem. Vou aplicar de novo. Apliquei. Ele mudou, né? Vamos tentar o deployment de novo. Ele usa a mensagem que a gente definiu. Cadê? Aqui, ó. Tá sem labels, bota aí. E agora vamos ver se então com as labels vai passar. Descomentei as labels. E agora então eu consegui criar, né? Então, resumindo, a gente adotou o Cell pela simplicidade, o Kubernetes também adotou o Cell pela simplicidade. Numa API, né, o Kubernetes adotou numa API que valida, que vai na camada de Admission Controller. Então, ele bloqueia, ele usa essa regra em Cell para bloquear o que você quiser, o que você escrever, tá? E o Marvin é para reportar, né, para dar essa visibilidade, beleza? Mas, como é a mesma linguagem, pode ser usado, cada um em seu tempo, né? Primeiro, você ter essa visibilidade, depois você começar a bloquear isso. Pode ser um pipeline aí, se o teu time quiser começar a olhar com mais carinho para esse tipo de recomendação, né? E é isso, tá? Um ponto legal aqui, pessoal, essas regras, essas políticas estão todas em arquivos, certo? E isso, o que isso a gente pode dizer que é o Policy as Code. É um termo que vem ganhando bastante força na comunidade, né? Uma prática que vem ganhando bastante força. A partir do Infrastructure as Code, né, a gente tem também o Policy as Code, que são políticas em forma de código. E as vantagens que a gente ganha com isso, a primeira é versionamento, a gente pode versionar. Está versionado, né? Eu fiquei de mandar para vocês aí no chat o repositório desses exemplos. Versionamento, automação, né? O GitHub, GitLab, Bitbucket. A gente pode automatizar sempre que mudar, executar um scan ou aplicar a policy, enfim. E documentação. A gente pode documentar com arquivos Markdown, em comentários, enfim. A gente pode aproveitar das vantagens aí do Policy as Code também, tá? Que mais? Eu acho que sobre o Marvin é isso. Vocês podem, qualquer dúvida, comentário, podem mandar aí que a gente responde depois. Você quer voltar então, João, para fechar? Quero voltar. Então eu tenho que parar de compartilhar, né? Tem que parar. Parei. Ô, Matheus, Oi. a cada 10 pessoas aqui, 11 perguntam qual é o tema do Tilix. Então, enquanto eu estou compartilhando... O tema do terminal, eu acho que é boa pergunta. Se não for o padrão... Deixa eu ver, eu vou ver aqui. Aí, Eliarton, ó, tá respondendo aí. Bom, pessoal, então, a gente está apertado no tempo, eu vou terminar rapidinho aqui, tá? Então, a gente estava falando ali, e até alguém perguntou, o Alisson, eu acho, aí, ó, e algumas outras pessoas perguntaram sobre se eu posso integrar com o CI/CD, se eu posso ver os detalhes, tá bom? Então, o segundo projeto que nós temos, né, ou talvez outro projeto, porque o Zora veio primeiro do que o Marvin, né? E aí nós sentimos a necessidade de termos o nosso próprio scan, que é o Marvin. Então, o Zora, né, ele é uma UI, né?
apesar de ter um back-end e ter um operator para você poder controlar esses scans, né? A gente tem uma UI para você também poder ver isso, né? Poder mostrar para o seu gerente. Gerentes gostam de botões, coisas coloridas assim. Então, você poder compartilhar o conhecimento, né? Entre o seu time, os desenvolvedores, porque nem sempre o time de segurança, por exemplo, ou o time de DevOps aí, ou a pessoa, né? DevOps, sysadmin, sei lá, ela vai ser o responsável por resolver o problema, tá bom? Então, nós temos o Zora, tá? Eu vou falar com vocês rapidamente. Peraí, coloquei minha tela, voltei. Rapidamente. Então, o Zora, ele é um operator que você instala no cluster Kubernetes e ele vai controlar esses plugins, né? Que hoje o Zora já atende 2 plugins. O PyPy, não sei quantos de vocês conhecem, manda no chat que eu não estou vendo, mas então o Zora e o Zora pode ter 2 plugins, o PyPy, tá? E o Marvin, tá? Para abranger mais scans. E a gente está cada dia mais colocando outros plugins aí para a gente abranger outras formas. Esse operator, então hoje, grande parte dos administradores de Kubernetes usam essa arquitetura, né? Você tem um cluster de ferramentas, tá? E você tem seus clusters de aplicação, né? Seus clusters de produção, homologação, desenvolvimento, e você só precisa de uma service account que tenha get e list nesses clusters, tá? Porque aí você não está rodando novas e novas ferramentas para atrapalhar seu cluster de produção, para, de repente, criar uma nova brecha ou qualquer coisa assim, né? Você tem um cluster só de ferramentas, onde você roda, de repente, o melhor CI que existe, Jenkins, você pode rodar nesse cluster também, né? Coisas do tipo, tá bom? E aí, ele reúne todas essas informações e manda para um dashboard, para o nosso SaaS, que é aqui, ó, também é gratuito. Mari ou Diogo, pode mandar também lá no chat o link do dashboard, né? Então tá aqui, ó, Zora-dashboard, lá no Andistro.io, tá bom? Você pode se cadastrar e você já tem totalmente grátis 3 clusters para você poder ver aqui, tá bom? Tem mais alguns detalhes, mas eu não vou conseguir passar por detalhes do Zora, tá? Então, vocês podem seguir a gente nas redes sociais também, né? A própria Andistro tem @Andistro, né? Tanto no Instagram como no Twitter. A gente participa de alguns eventos aí. E a gente pode compartilhar mais informações, tá bom? Sobre o Zora, uma demo, e a gente pode mandar para vocês. Vamos subir uma demo, tá bom? Mariana, que está me ouvindo aí, estou prometendo aqui que a gente vai subir uma demo do Zora em algum lugar e a gente coloca lá no Twitter, tá bom? Eu prometo agora e faço depois. Isso aí. Então, esse é o Zora, tá bom? Então, ele reúne os seus plugins e vai colocar eles num dashboard, tá bom? Então, links muito importantes, a gente estava mandando aí, andistro.io, então, o conglomerado de aplicações open source aí, tá? O Zora, o dashboard e o operator, tá? E o Marvin, que é o scan. Você pode usar o Marvin sem usar o Zora, tá bom? O Marvin é uma CLI. Você pode usá-lo, tá? Mas vai ser tudo na telinha preta e vai cuspir ali como o Matheus mostrou, né? Passou, não passou, você vai ver os detalhes, tá? Mas no dashboard as coisas ficam muito mais bonitas, ó. Eu até tinha preparado aqui, ó. Tinha preparado bem mal preparado, né? Porque cadê agora? Já perdi o dashboard. Vou abrir outro. Olha que bonito. Então tá aqui, olha. Você pode ver os detalhes. Você pode ver uma lista de issues, todas as issues dos seus ambientes, tá? E aí você pode ver quais são os clusters afetados. Por exemplo, aqui, olha. Então ele me mostra quais são os clusters e eu posso ver os recursos afetados propriamente, tá bom? Então alguém perguntou isso, né? Você pode ver o detalhe de quem é, né? Então ele vai falar exatamente o namespace, qual pod, etc. Tá? E você também tem uma outra visualização. Então, se eu entrar
num cluster. Então, aqui é a mesma linha que a gente tinha antes. Você tem aqui, ó, os 2 plugins que a gente estava falando aqui. Então, o Marvin está aqui, detectou 11 issues nesse cluster, e o Popeye encontrou outras 18 issues nesse cluster. Então, você vai poder ver detalhes desse aqui. Então, vou pegar, por exemplo, rodando containers privilegiados, tá? Então, ele já mostra aqui, olha, é um daemon set lá no apps. Então, você pode ver, tá lá no kubesystem, tá bom? E se você, de repente, tem uma issue que você não sabe qual é esse problema, tá? Ou que você vai compartilhar com outra pessoa para resolver, a pessoa pode se cadastrar aqui, ela vai ter acesso ao dashboard que você já cadastrou. Então, você já fez essa parte de rodar o scan, cadastrar e etc, tá? Mas você pode ver aqui por que isso é um problema, tá? Então, a gente te leva, normalmente, para a documentação aqui, explicando por que isso é um problema. Porque varia de contexto, de ambiente, etc., como resolver esse problema. Tá bom? Então, por isso, a gente não resolve os problemas para você, a gente aponta, como eu disse lá no início, visibilidade. É isso que o Zora e o Marvin se propõem, tá bom? Quase no final, último slide, conclusão aqui, tá? Quero compartilhar com vocês um conceito que eu estou espalhando aí pelo mundo, que é a saúde de Schrödinger, tá bom? Que fala, eu tenho uma saúde de ferro, tá? Então, eu sou um cara que acredito aqui na saúde, né? Eu tenho fé que tá tudo bem, mas eu poderia cair duro morto agora, né? Talvez ia dar uma bagunçada aqui no evento, o Daniel talvez ia ficar chateado comigo, porque simplesmente eu não faço exames, né? Então, eu não sei como está a saúde, eu só tenho fé. Tem um ditado em TI, né? Em tech, que a gente usa muito, que fé não é uma estratégia de tech, tá? Acreditar que as coisas estão bem não é uma estratégia válida, beleza? Então, esse é o conceito que eu quero deixar para vocês se lembrarem, tá bom? 3 coisas para vocês se lembrarem. Segurança é feita em camadas, tá bom? Então, a gente está falando aqui, né, sobre esse recorte, essa camada, né, de Kubernetes, mas a gente tem muitas coisas abrangendo, né, desde a aplicação até o cluster em si. Separação de responsabilidades, então nem sempre você vai ser quem vai resolver isso, né? Então, você pode compartilhar com o seu time, né? E falando disso, você pode compartilhar essa visibilidade, né, com outras pessoas, com os desenvolvedores, com o time de SEC, com o time de infraestrutura e etc. Depende um pouco da sua organização, ou você pode compartilhar com as suas outras personalidades quando você é o eu time, tá bom? Então, queria agradecer vocês pela presença aí até esse momento. Muito obrigado. Obrigado, Daniel e o pessoal do evento, aí a Aline, teve muita paciência com a gente. E aí eu deixei um QR Code, não sei se alguém vai querer escanear em vez de clicar lá. Então, podem ficar à vontade aí. Eu agradeço muito o espaço. Valeu, Daniel. Muito bom, parabéns, cara. Vocês amassaram os mestres do Kubernetes. Gostei de ver o Marvin, o Zora, Andistro. Andistro eu já conhecia, né? Porque foi o primeiro produto de vocês, né? Então eu já conhecia. O Zora ainda não e o Marvin também não. Fantástico. É sensacional quando a gente vê empresas brasileiras desenvolvendo dentro de casa, né? E faz todo sentido a gente valorizar, porque estávamos falando sobre isso na semana passada, no evento do Quintas 15, né? Que existem excelentes softwares desenvolvidos dentro do Brasil por excelentes profissionais, e às vezes a gente fica procurando coisas lá fora e não vê aqui dentro, e, pô, já conhecia a solução de vocês, o Andistro e tudo mais, enfim, pô, sensacional, muito bom. Os caras estão de parabéns. O chat mostra como vocês são queridos, porque a galera ficou aqui participando, o Matheus quase não conseguiu pronunciar o nome da solução, Rego, lá, né? Então, eu nunca testei, Desculpa. mas eu vi o Matheus testando e
E foi muito bom, legal, cara. Pô, não tem jeito, a quinta série domina, né? A gente não Exato, tem exato. maturidade, né, cara? Nenhuma. Nenhuma maturidade. Muito bom, galera. Parabéns para vocês. Voltem Valeu, mais valeu. vezes. Eu gostaria Vamos de, voltar. gostaria de que vocês viessem aqui fazer essa demo mais detalhada do Zora, Legal. do scan de vocês pegando a tela ou melhor, pegando os resultados dos clusters, enviando para o Uhum. dashboard. Acho que isso ia ser top demais, cara. Top Legal. demais. Vamos Parabéns. bater um papo e a gente marca. Show! O Kahoot Valeu. do pessoal da... Eu não sei se eu falo GetUp, ou se eu falo Zora, ou se eu falo Marvin. Me ajuda, João. Acho que pode ser um conjunto aí. Pode ser Andistro. O Andistro. Kahoot da Andistro, é. É isso aí. O Kahoot da Andistro, João Brito Júnior e Matheus, que é Faria, mas é Moraes também. Você não errou o nome dele não, cara. O cara tem Falou. muito sobrenome. Ó, deixa eu só responder uma pergunta que Dois. ficou sobrando lá Claro. no Q&A, que é do Diego. Existe a possibilidade de rodar o Zora em self-hosting? Sim, existe, tá bom? Você pode falar com a Mariana, que é quem trabalha de verdade nesse time. Mariana com 2 N's, @guira.io. Mari, manda seu e-mail aí no chat. O Diogo mandou aqui, tá? Ou você pode falar comigo em qualquer lugar aí, @juniorjbn, João, @guira.io também, tá bom? Pode falar com a gente e a gente troca uma ideia. Beleza? Boa. Valeu, Daniel. Legal. Vamos para o Kahoot? Galera, entra aí no Kahoot. O Kahoot, penúltimo Kahoot do dia. Na sequência, a gente tem o Jonathan Baraldi, o cara que já vem falando aí de uma série nos últimos meses aí sobre inteligência artificial, segurança utilizando inteligência artificial, machine learning, trouxe coisas bem legais aí nos últimos meses, como extrair o melhor da inteligência artificial. É o próximo palestrante, ele já está aqui com a gente, esperando a gente. Bora! Eu vou esperar, ó, vou dar 30 segundos para vocês. Final do dia, não tem mais desculpa. Todo mundo já instalou o Kahoot, todo mundo já sabe onde entra no Kahoot, já não tem mais colher de chá para vocês, hein, gente? Eu peguei pesado com o chat agora, hein, João? Eu vou tomar uma panelada na cabeça agora, hein? Vai. É isso aí, galera. Bora? Vamos começar? Podemos? Podemos? E aí? Ó, Juliana, é só você pode baixar na loja da Apple Store ou no Google Play, tem um aplicativo e você pode acompanhar pelo website do Kahoot também, nesse link que eu mandei para vocês. E nos aplicativos é colocar o PIN que está ali, ó, 485-8193. Tanto faz. Juliano, não sei se o Kahoot é acessível. Você fez uma boa pergunta. Não sei. Mas o pessoal que está junto com a gente aqui, comigo trabalhando, a gente vai ver isso para ter essa resposta para ti, cara. Então, firmeza. Então, tamo junto. Começando o Kahoot, penúltimo Kahoot do dia. Você conhece mesmo seus clusters? Vamos descobrir. Vamos ver. Quais as opções abaixo não são boas recomendações de Kubernetes? Mas não são boas, hein, pessoal? Se liga aí, hein? Não são boas é manter ele seguro. Certamente. Quais das opções abaixo não são boas recomendações de Kubernetes? É isso aí, ó. Containers usando
Post Sports e imagens com tag latest. Muito bem. A Fantástico. boa e velha tag listed. Na opção azul ali ficou 2 vezes na negação, hein? Não são boas, usuários não root. É, Pegadinha. pegadinha, Deus, né, cara? pegadinha. Então, mas aí tinha 3, né? Já falei para vocês que, bom, para vocês eu não falei, né? Mas eu sou adepto da tag latest, tá? Olha aí. O dev que se vira lá em resolver as. Não passa no pipeline e ele corrige antes para fazer passar. Segunda pergunta, gente. Vamos lá. Última escolha. Assinale os grandes projetos open source que usam Cell atualmente. Marvin, Zora, Andistro e MS-DOS, com certeza. Né? S-DOS, certeza. Então, Os velhos vão se entregar aí. aí, ó, Marvin Boa. e Kubernetes. Boa, muito bem. Boa, galera. Como Parabéns. que nós estamos? Uma pequena virada, Gênios Emu, passou o Shining Bat. Terceira pergunta. Acirrado. Por que Escanear escanear clusters clusters Kubernetes? É, boa. Se você tivesse colocado o S2 Warp, o pessoal ia achar que a resposta era um easter egg, tá ligado? É verdade. É verdade. Porque encontrar vulnerabilidades é o primeiro passo para resolver. Aí, ó, grande maioria. Parabéns, chat. Vocês são demais. Como é que ficamos aqui? É aquela viradinha de novo, o Gênios Emu e o Shining Bat ali estão, cara, eles estão mudando ali. Agora é a hora da verdade. Ou passa o rodo, ou vai assim até a última. Vamos ver. Quarta pergunta. Quer que eu leia? Quais dos seguintes frameworks estão entre os utilizados pelo Marvin para detectar vulnerabilidades em seus clusters Kubernetes? Bom, Quais frameworks, galera? framework Java. Como? Boa. Aí, ó, o Mitra Tech, como é que fala mesmo, João? Mitra Tech? Se você Então, em português, aportuguesado vira Mitre Attack, mas os gringos falam Mitre Tech. Boa. E o Pod Security Standard. Isso Show. aí. Muito bem. Como estamos? Nossa, eu falei. Cara, eu falo. Olha aí. Eu falo. A quarta ou a terceira pergunta roda tudo. Roda tudo, cara. Olha isso. Que, Ele pô. estava em terceiro, subiu para primeiro. Nossa. Mas os outros desapareceram, né? Os outros todos É. desapareceram do... Última pergunta, galera. Quais são as vantagens do Policy as Code, galera? Vamos ver aí. Essa tá fácil, hein? Essa tá fácil, galera. Quando o cara fala que tá fácil, já sabe, né? Aí, ó, Versionamento, muito bom. automação, doc. Certo. Boa, ó, a galera tá antenada, deu bom. Vamos ver. Terceiro lugar, Kahoot da galera da Andistro. Brave Rhino, parabéns. Amazon Macau. Amazon. Aham. Bronze Wallaby, Bronze Wallaby. virou de Boa. novo, cara. Os caras que foram na quarta desceram e subiram outros. Sensacional, galera. Parabéns para vocês. Foi muito legal. E João e Matheus, parabéns para vocês também, cara. Vocês amassaram aí na apresentação. As portas estão abertas para esses lindos voltarem aqui novamente.
Valeu, valeu. Valeu, se fala. pessoal. Até mais. Valeu, Bom galera. Até evento. mais. Um abraço para vocês.